Caros alunos, caras alunas da terceira série do Colégio Tamandaré Meia, muito bom dia. Hoje vamos ver mais uma aula de Física 3, Eletromagnetismo. E aí na animação você vê um ímã passando por um cilindro de cobre. Veja. Como você vê no slide, o magnetismo é a parte da física que estuda os materiais magnéticos, ou seja, que estuda materiais capazes de atrair ou repelir outros magnetos ou materiais eletricamente carregados. Veja aí na animação um cubo de ferro sendo engolido por uma massa magnética. Aí você vê no slide o histórico, né? A primeira referência conhecida sobre uma substância capaz de atrair outras é do filósofo e cientista primordial Tales de Mileto. Em uma de suas viagens à Ásia, na época província da Grécia, para a Magnésia, nome da região da Ásia, constatou que pequenas pedrinhas estavam sendo atraídas na ponta de ferro do seu cajado. Veja aí no texto. Veja, caríssimos, jamais Tales de Mileto poderia ter imaginado naquela época, século 6, 5 a.C., está se envolvendo com os fenômenos do magnetismo e da eletricidade, ou seja, o eletromagnetismo. Nesse slide, algo que você já sabe, todo ímã possui dois polos, um polo norte e um polo sul. Polos de mesma natureza se repelem, polos de naturezas opostas se atraem, e ambos os polos atraem o ferro. Veja aí na figura A. Veja que mesmo você tendo um ímã na forma de ferradura, os dois polos vão atrair o ferro. E mais abaixo, veja como sul atrai norte e norte atrai sul. Sul e sul, norte e norte se repelem. Veja que interessante aí as configurações possíveis. Observe bem antes de passar o slide. Esse é um princípio muito interessante, o princípio da inseparabilidade. Veja que interessante, caríssimo. Se você resolver cortar um ímã ao meio para tentar fazer um ímã com apenas um polo, você não vai conseguir, porque ele automaticamente se transforma em dois ímãs menores. Veja aí o princípio da inseparabilidade. E se esse processo for sendo repetido até o mínimo possível, você vai acabar chegando na molécula da magnetita e ainda assim a danadinha estará polarizada. Nesse slide, também bastante interessante, você pode ver à esquerda um ímã e muitas pequenas bússolas foram colocadas próximo a ele e você vê a configuração, como ficam as agulhinhas imantadas da bússola afetadas pelo campo magnético do ímã. Se você quiser o desenho mais, digamos, artístico, veja à direita. Aí está a configuração mais, digamos, artística. Já fique sabendo que as linhas do campo saem do Polo Norte para entrar no Polo Sul, embora não esteja desenhada as setinhas aí na figura da direita. Nesse slide eu gostaria de antecipar uma fórmula que vamos ver mais tarde. Força magnética é BQV. B é o campo magnético, Q é a carga, V é a velocidade. Quando uma partícula carregada entra num campo magnético. Essa fórmula aí pode ser aplicada. Veja, força é BQV.
Pois bem, a partir dessa fórmula, você pode descobrir qual é a unidade que mede campo magnético. Porque força você sabe que é Newton. Carga você sabe que é Coulomb. Velocidade você sabe que é metro por segundo. Passa o segundo para o lado esquerdo, multiplicando o Newton. E a carga, o Coulomb vezes metro, desce para o denominador. Como é que fica então a unidade de campo? Newton segundo Coulomb metro. Em laranja à sua esquerda. Mas para você não ter que escrever uma unidade tão grande, basta botar um tal, uma letra grega, parece um T maiúsculo, de Tesla. Então, 1 Tesla significa 1 Newton segundo Coulomb metro. E 1 Tesla é igual a 10.000 Gauss, uma outra unidade popular também. E alguns campos magnéticos relevantes, principalmente o campo magnético na superfície do nosso planeta, que foi convencionado chamar de 1 Gauss. 1 Gauss significa 10 a menos 4 Tesla. Nesse slide você vê algumas pequenas bússolas colocadas próximas a um ímã. E você pode observar o posicionamento das agulhas. Veja que o vermelhinho simboliza o norte e a parte branca o sul. Olhe, por exemplo, a bússola da esquerda, mais à esquerda, como é que ela está na horizontal. Isso porque o polo sul é bastante atraído pelo polo norte do ímã. Outra coisa interessante que você pode ver também é que o posicionamento é de saída do polo norte para a entrada no polo sul. Através de linhas perfeitamente desenhadas, a gente pode generalizar todos os posicionamentos em qualquer ponto ao redor, no interior desse campo magnético. Importante que você perceba também o posicionamento correto do vetor indução magnética. Assim como o campo elétrico é uma grandeza vetorial. E assim como o campo elétrico, o vetor indução magnética B é sempre tangente à linha de força do campo em cada ponto. Você sempre deverá desenhá-lo na tangente. Então, é na tangente que vai ficar a agulha da bússola colocada nesse campo. Então, aí o que eu falei no slide anterior, você vê melhor representado. Veja lá as linhas saindo do norte para entrar no sul e o vetor indução magnética sempre tangente a essa linha em cada ponto que for escolhido por você para analisar. Nesse slide você vê o campo geomagnético, o campo terrestre do nosso planeta. Veja as linhas de força do campo saem do polo sul geográfico para entrar no polo norte geográfico. Lá do polo sul, da Patagônia, por ali, para entrar lá em cima, perto do Alasca, na Groenlândia e tal. É claro que você pode confundir, porque ainda há pouco eu disse que num ímã as linhas do campo saem do norte para entrar no sul. É claro que tem que estar invertido em relação à geografia. Então a polaridade na física é inversa à polaridade na geografia, porque senão a pessoa iria se perder. Quando você está perdido, você olha para a bússola e ela aponta para o polo norte e para o polo sul.
Se você quer ir para o norte, então você segue a orientação da bússola. Só que o polo norte de um ímã aponta para o sul do outro. Então, na verdade, quando você vai seguir a bússola indo para norte, que ela está indicando, isso está correto, ela está indo lá mostrando o caminho do Canadá, da Groenlândia. Mas lá é o sul magnético. É invertido isso, né? Tem que ser assim. Você já aprendeu que o polo de um ímã tem que estar apontado para o polo oposto do outro. Isso é na física. Na geografia tem que ser o contrário para que a pessoa não se perca. Mas, na verdade, não existe uma coincidência exata entre os polos geográficos e os polos da física. Na verdade, existe aí uma inclinação, uma discrepância de aproximadamente 11 graus, 11,3, como você vê aí no slide. Não coincide exatamente o polo norte geográfico com o polo sul magnético, mas é suficiente para que a pessoa se oriente de maneira correta, por exemplo, numa navegação ou numa cidade. Aí no slide, nesse texto, está uma nova forma de explicar o que eu falei anteriormente. Pause a apresentação para ler o texto aí de reforço. No slide você vê aí uma explicação sobre o funcionamento das bússolas. Queira pausar, por favor, a apresentação para ler esse pequeno texto. Então, nesse slide, você vê mais uma vez a representação do campo magnético terrestre como se tivesse ali um ímã em forma de barra desenhado sul-norte direitinho no centro da Terra, no interior do planeta Terra. E aí você percebe como ficariam então as bússolas colocadas através das linhas de força, né? As linhas de indução magnética do campo. Veja só aí a ilustração. Esse slide é uma curiosidade com relação aos animais migratórios, né? Que percorrem grandes distâncias para reproduzir ou se alimentar, e isso de geração para geração. Alguns pesquisadores acreditam que certos animais usam bússolas internas próprias para se localizar nas migrações e grandes deslocamentos. Há boas evidências de que muitas espécies, por exemplo, pombos, tartarugas, galinhas, ratos, podem detectar o campo magnético terrestre, né, o geomagnético, às vezes com uma precisão surpreendente. Se você tiver interesse, pode procurar na internet mais algumas curiosidades e explicações sobre isso. Nesse slide você vê a representação do campo magnético quando ele é uniforme. Aí você percebe as linhas são paralelas e igualmente espaçadas. Veja a figura. Observe que nesse caso o vetor indução magnética tem que ter sempre a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade em todos os pontos. Nesse slide você vê um ímã muito comum, na forma de ferradura, colocado numa superfície plana onde já tinha sido previamente jogado ali limalha de ferro. E aí o ferro é atraído
né, e se posiciona de acordo com as linhas de força do campo magnético. Veja aí uma representação real do desenho que nós já vimos anteriormente. Então, nesse slide, você vê a representação artística da situação real que nós vimos no slide anterior. Nesse slide, você vê a configuração do campo magnético que se forma ao redor de um condutor reto percorrido por uma corrente elétrica. E nesse caso você tem que saber algumas coisas. Veja aí em lilás. O campo vai ser diretamente proporcional a essa corrente elétrica. Faz sentido. Maior corrente, maior é o campo magnético. Mas esse campo vai ser inversamente proporcional ao comprimento da circunferência onde estiver o ponto que você queira analisar. Então, quanto mais aberta, maior for a circunferência, menor vai ser o campo magnético. Claro, à medida em que você vai se afastando do fio, o campo vai diminuindo. E é possível calcular esse campo através da fórmula. Você veja aí em amarelo. B, que é o campo, é igual a μi sobre C. Esse C é 2πr, é o comprimento da circunferência. I é o valor da corrente elétrica e esse μ aí é uma constante de proporcionalidade que depende do meio, chamada permeabilidade magnética do meio. Tá bom? E agora, essa tal regra da mão direita, essa regra do polegar direito, melhor dizendo, é para você desenhar o campo ao redor do fio. Você coloca o polegar no sentido da corrente. E aí você, com a mão aberta, aí você vai fechar os 4 dedos. E para fechar os 4 dedos, como está aí no desenho, você vai ter que fazer uma curva, né? Uma circunferência com os 4 dedos. Essa circunferência vai te dar o sentido rotacional desse campo. E aí você vê a permeabilidade magnética do meio, que vai depender, como o próprio nome diz, do meio. Mas se o meio for o vácuo, é o que mais cai em prova. Caso não seja o vácuo, se for outro meio qualquer, a banca vai te dar o valor. E mesmo se for o vácuo vai te dizer que é 4π 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Mais uma vez nesse slide, a fórmula para você, a regra do polegar direito com a mão espalmada e uma sutileza. Veja aí que aquele pontinho vermelho, você desenha o campo magnético, que aí na figura infelizmente saiu com a letra H, mas a gente deve usar normalmente a letra B. Então aí você vê que deve ser desenhado sempre na tangente. Marcou o ponto na circunferência que você escolheu, né, do raio que vai dela até a corrente elétrica, o fio. Se quiser desenhar o vetor indução magnética, é sempre tangente a circunferência em cada ponto, como se fosse o vetor velocidade instantânea no movimento circular. Tá bom? Bom, nesse slide, antes de mais nada, eu gostaria que você entendesse que a figura mostra um condutor reto que está perpendicular ao plano do slide. E a corrente elétrica estaria subindo,
como se fosse um vetor que está vindo na direção do seu rosto. É por isso que tem esse pontinho aí. O pontinho indica que o vetor estaria saindo da página, saindo do seu computador ou celular e indo no sentido do seu rosto. Se fosse o contrário, seria um X. A gente vai ver isso depois mais tarde. Então, saiba que você tem aí uma corrente elétrica subindo, indo para o seu rosto. Então, você tem que colocar o polegar da mão direita apontando para o seu rosto. E aí você vai fazer a volta com os 4 dedos, formando uma circunferência que vai ficar no sentido que? Anti-horário, como está marcado aí no desenho da bússola com o vetorzinho, o vetor B, o vetor indução magnética, apontando para cima, tangente à circunferência, no sentido anti-horário que você obteve com o polegar e rodando os 4 dedos. Beleza? Aí você vê como é que a corrente elétrica pode influenciar no funcionamento da bússola que seja colocada muito próxima do fio, não é? Bem, nesse slide você tem aí um exercício, né? Olha a figura, um condutor reto, uma corrente de 20 amperes aí no sentido da direita, né? E ele quer saber o vetor indução magnética B no ponto P, situado a 5 centímetros. Não se esqueça que está em centímetro, mas a corrente está em ampere. Ampere é a unidade oficial de medida física. Então, quando for fazer a conta, já sabe que tem que transformar de centímetro para metro, dividindo por 100, né? Ou seja, 5 10 a menos 2 metros. E aí você aplica a fórmula que nós vimos, né? Do campo, no vetor indução magnética, ao redor de um condutor reto. Pause a apresentação para fazer e também a letra B, que pede a direção e o sentido do vetor indução magnética. E aí você vai ter que usar a regra do polegar direito. Agora que você já fez o exercício, veja aí o gabarito. Então, você usou a fórmula B igual a μ vezes I sobre 2πr, substituiu corretamente, o meio é o vácuo, a permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7, a corrente vale 20, multiplicando. No denominador, 2π vezes a distância, né? O raio da circunferência circundante, 5 10 a menos 2. Fazendo a conta, você acha aí 8 10 a menos 5 Tesla. E na letra B, usando a regra do polegar direito, você colocou o polegar para a sua direita, com a mão espalmada, e aí você fechou com os 4 dedos uma circunferência que aí, olhe bem, ela vai entrar e sair do plano do seu caderno, né? Ou do slide. Ela vai sair, então seria um pontinho em cima e um xizinho, um X embaixo aí no ponto B, simbolizando que ela sai do plano do slide em cima e entra embaixo. Fica assim, entrando e saindo ao redor do fio. Tá bom?